Bom dia todo mundo. Vamos entrando nessa manhã de sexta-feira. Tudo bem, Tchailane? Tudo bem, Márcia, Zené? Muito bem, Nanda? Bom dia, professor Enio. Sejam bem-vindos a mais uma live, né? Enquanto a gente está esperando o pessoal entrar, vou contando para vocês que aqui Rodrigo Pellegrini, tudo bem, querido? Vou contar para vocês que no Rio de Janeiro, para o carioca, nós estamos praticamente nos sentindo no inverno. Olha só, já estou com uma roupinha mais quentinha. Carioca é bem assim. Então, enquanto a minha convidada está chegando, eu vou dando bom dia a vocês, desejando, apesar de todo dia para a gente estar sendo um pouco feriado, desejar um dia de Sexta-feira Santa, independente da sua religião, da sua fé, né? Hoje é um dia, eu sou católica, e hoje é um dia de muita reflexão, né? De um dia muito especial para a gente, é um dia muito difícil para o cristão, mas ao mesmo tempo é um dia também de muita reflexão, de muita conexão, mas a gente vai fazer dessa manhã uma manhã de inspiração, né? Porque é isso, e essa pessoa que eu convidei, a nossa convidada de hoje, ela tem muito disso. Eu estou falando, ela já entrou, tá? Daqui a pouquinho eu vou botar ela para falar com vocês. Estou falando de Ana Maria Pinheiro, tá? Que é graduada em Educação Física, ela é professora auxiliar da Tizusato, é conselheira do Departamento de Piscina Mais Segura do Sobrasa, e muita gente conhece a Ana por toda essa militância no salvamento aquático, na prevenção, né? Ela é consultora pedagógica da metodologia Gustavo Borges, então os credenciados conhecem bastante o trabalho dela, e também quem não é também já conhece, porque ela está aí rodando, dando um monte de curso bacana. Bom dia, Flávia Midres, bom dia, Manu Marques, né? E ela tem um trabalho muito bacana. Ela é uma investigadora da natação, é uma apaixonada pela natação e tem um trabalho muito bacana com jogos. E o tema de hoje é jogos cooperativos na natação, né? E eu vou já chamar a nossa convidada dessa manhã. Espera aí. E vocês vão sinalizando. Oi, André Trindade. Amor. Opa! Oi, tudo bem? Bom dia! Bom dia! Eu tava aqui achando o negócio de colocar o celular, sabe? E ele tá sempre aqui. Hoje resolveu desaparecer do lugar, aquele para deixar o celular Sei como é que é. Fixo, né? Teve uma pessoa que chegou para mim e mandou assim no direct: eu tô adorando as lives porque tá mostrando o lado B de todo mundo. Nossa, meu lado B. Olha, eu vou te falar. Eu falei para você, ó, vou passar Mary Kay. Aí você falou, vou passar perfume. Eu falei, opa, também vou. Passei perfume. Porque se você me visse, sei lá, uma meia hora atrás, você ia falar, é melhor tomar um banho, dar uma arrumadinha nessa cara, porque ninguém merece. Tem uma amiga minha que diz assim: gente, eu tô andando arrumada, porque a qualquer momento podem me chamar para uma videoconferência, para uma... porque o negócio tá feio, né? Tá todo mundo se comunicando. A minha equipe aqui da Companhia Atlética do Rio de Janeiro tem alguns professores, a Fernandinha está entrando aqui, tem uma galera que está entrando aqui, o pessoal da Aquatop, a Grace. Aquatop, conheço o trabalho da Aquatop. O André prazer de poder estar aqui. Ai, coisa linda, adoro. Adoro. Coraçãozinho. Não consigo fazer o coraçãozinho. Deixa eu pôr o celular aqui no computador. Vamos ver se ele faz. Eu vou contar uma coisa para você. Né? O Matheus Mendes também entrou.
O tio Oi, Arthur, Matheus. o tio Arthur também mandou um beijo para você Conheço. também. Vou te dizer uma Conheço. coisa, o Gustavo fez com que nós dois virássemos meme. Ah! Por causa do coraçãozinho? Ó, agora eu consigo fazer coraçãozinho. Foi uma enxurrada de corações, inclusive muitos amorosos, mas Jeff Fiore entrando também, mas alguns. Aê, Jé! Cacilda Velasco, olha só quanta gente, Ana. Ai, meu Deus, não fala esse nome, não. Essa nossa mestra linda. Então, já tá podendo começar? Já tá aí com o celular? Não, vamos que vamos. Tô aqui. Renata, muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos. É um prazer, assim, não sei nem como dizer, assim, o que eu estou sentindo agora nesse momento, porque é uma história que você vem construindo, né? E aí, quando você vê que, de alguma forma, você está influenciando positivamente na galera que está chegando, eu já acho isso fantástico, né? Então, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho aí do que eu faço, do que eu venho fazendo nesse tempo todo, tá bom? Tô bem emocionada aqui, a minha mão tá gelada. E é isso aí, quero te agradecer, Renata, pela tua simplicidade, pela tua humildade, pela tua camaradagem, sabe? Você é uma pessoa muito, muito camarada demais, assim, então muito obrigada. Eu que agradeço você aceitar o convite, né? E agora eu estou tendo o privilégio, né, de poder devolver a gentileza que você um dia me entrevistou. É verdade, é verdade. A gente fez uma live, aliás, aquela live foi uma live que foi uma das mais vistas durante a live e o pós, né? Porque ela fica 24 horas no ar, assim. Então, naquele ano, foi das lives da metodologia, foi a live mais comentada e vista. Foi demais. Quebrou todos os recordes ali. E você me inspirou esse seu dom de apresentadora. E você também tem foi um pouquinho, você tem um pouquinho de você nessa história toda aí, dessas lives que a gente está fazendo. Então vamos lá, eu vou fazer logo de cara uma pergunta para você. Eu já apresentei o seu currículo, a live vai ficar gravada para quem está chegando agora, né? E a minha primeira pergunta para você é quando e como começou a sua relação com o jogo? Bom, Renata, a minha relação com o jogo começou quando eu entrei num colégio, né? Eu dava aula em academia de 92 até 96. Aí, em 98, eu fui para uma academia numa região aqui de São Paulo, chamada Pique Esporte, e o dono da academia construiu uma academia para um colégio próximo do lado. E aí ele precisava de pessoas para trabalhar lá e me convidou. Então, ao mesmo tempo que eu trabalhava na academia, eu também trabalhava nesse colégio. E ali no colégio, eu passei por várias coordenadoras e uma delas foi a Andréa Zani, que eu quero mandar um beijo gigantesco para a Andréa Zani. Aprendo ainda muito com ela, é demais. E ali, o que aconteceu? A gente tinha uma equipe de treino, a piscina foi inaugurada em 99, né? E tinha uma equipe de treino gigantesca com o professor Mário. Aí aconteceram vários colégios, uma coisa um pouquinho mais complicada, ele foi desligado. E aí a André me convidou para ser a técnica da equipe. E a equipe esporte em colégio, naquela época, a gente vai muito para competição que estão compatíveis, não é rendimento ou alto rendimento. Mas sim, tem uma estrutura de esporte com uma visão educacional e participativa, né? E não, assim, uma visão de esporte e rendimento. E ali, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer, né? Então, eu fui fazer uma pós-graduação com o professor William Uriz de Lima, eu já tinha feito a pós, né? Eu acabei em 2000, na FMU, todo mundo deve conhecer essa pós, é super conhecida e tal. Mas na minha época não era atividades aquáticas, ela era mais voltada para o treinamento.
E era isso que eu precisava na época, né? E aí ali eu tive esse contato direto com essa equipe. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer para poder chegar um pouquinho perto do que aquele professor fazia? Tanto é que quando ele saiu, 80% da equipe foi embora. E aí a gente foi catando criança, assim, dos níveis de base, assim, de mais base, e foi começando do zero. E ali eu comecei a experimentar jogos. Mas assim, sem ler sobre jogo, sem, sabe, criando. Eu falei, meu Deus, como é que essa molecada presta atenção em mim nas aulas? Tá, agora eu vou transferir isso para as aulas de treinamento. E ali eu comecei, sabe, tentativa e erro? Como a gente conversou, eu e o Fabrício, antigamente você não tinha muito o que ler a respeito, né? Era mais, você ia por tentativa e erro, você acerta e erra, e vai dando voz àquilo que você acertou, né? E ali eu comecei a perceber o que eles mais gostavam. Então, o que eles mais gostavam era de trocar, de falar do que eles assistiam, do que eles gostavam de fazer, de que jogo eles gostavam de jogar em casa. E aí eu comecei a entender isso e puxar esses assuntos. Porque eu precisava que eles entendessem que eles podiam conversar comigo. Depois que eu fiz isso, eu comecei a montar jogos e estruturas, e eles foram entrando na minha. E aí eles foram fazendo conexões entre eles. Então eu tinha criança de 7 a 17, na mesma turma. Então, e até hoje, dando aula, eu tenho molecada misturada de várias faixas etárias. O pré-requisito para estar nesse grupo é já ter um conhecimento técnico um pouco dos nados, porque ali a gente vai trabalhar mais em cima de nados. E aí eu comecei a fazer os jogos, Renata. Então eu pegava muito jogo de revezamento, que eu acho fantástico, e trabalhava com eles, mas assim, de uma forma que eles aprendessem a organizar o time e cumprissem as regras fundamentais do jogo, que era só saltar quando o amigo batesse a mão, poucas regras. E respeitar o combinado da função de cada um no jogo. E depois, toda vez que eu acabava o jogo, eu chamava a molecada e falava assim, muito bem, o que foi bacana? Todo mundo, assim, no grupo, o que vocês acharam bacana do que aconteceu aqui? A gente esperou, o Guilherme me ajudou a saltar na hora certa. Então, essas reflexões iam começando a acontecer. Vamos jogar de novo, só que agora a gente vai trocar. O líder agora vai ser o João. Então, o João vai organizar a equipe nas ordens e a gente vai voltar a jogar. Muito bem, eu fazia isso muito, assim, sem um time contra o outro, mas um time contra o tempo. Então, eu determinava um tempo para eles e falava, vamos tentar nadar abaixo desse tempo, a equipe toda. Então, eu via lá que, por exemplo, eles tinham, cada um atravessava os 25 metros em mais ou menos uns 18 segundos, 20 segundos. Aí eu fazia uma soma total ali, quando eles eram em 4, e falava, olha, vocês têm que nadar abaixo dos 2 minutos e 10, por exemplo. Tudo bem? Ótimo. Então, eles começavam a fazer isso porque eu tinha criança que nadava em 25 segundos e tinha moleque que nadava... Pode falar moleque, Renata? E tinha criança que nadava abaixo, né? Tinha garoto lá que já estava nadando em 15 segundos. Então, a gente tinha toda essa mistura. E depois, Renata, esse tempo a gente analisava. Então, eles faziam um tempo primeiro, olha, vocês fizeram em 2 minutos. Vamos reorganizar. Vocês vão reorganizar, vão manter a mesma regra, só que vocês podem reorganizar a equipe e trocar informações entre vocês. Descansava, vamos fazer de novo? Vamos. Então, daí eles faziam um revezamento e o tempo melhorava. Aí eu chegava, e aí, o que a gente fez que melhorou esse tempo? Então, eu estudava para ele assim, poxa, ao mesmo tempo que eu dei o meu melhor, a Renata também deu. Então, eu tenho uma relação no jogo de interdependência, onde todo mundo é importante, mas também depende do outro. E que vem o lance do jogo cooperativo, né? Que é o aprender a fazer junto.
Esse é o grande conceito do jogo cooperativo. Antes da gente entrar no jogo cooperativo, eu vou fazer um corte aqui rapidinho, porque está se falando muito no jogo, né? E a gente teve várias reflexões aqui em outras lives, e ontem o Fabrício colocou uma questão muito interessante sobre entretenimento e jogo, né? E diversão, diversão, as diferenças. E nós estamos conversando aqui numa faixa etária que é de 7 anos em diante, né? E eu tive a oportunidade de representar aquela maravilhosa pesquisa que vocês fizeram. Você é uma das coautoras, que também foi citada ontem, e que uma das lacunas que ficam é justamente essa questão, né, de como esse jogo é apresentado. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Além do estudo profundo do jogo que tem que ter, todo mundo começa empiricamente, né, como você e eu, todo mundo, e você já falou desse estudo, existe jogos adequados para cada faixa... Opa, caiu aqui o meu. Para cada faixa etária? Já que a gente está falando dos 7 anos em diante. Mas, rapidamente, você pode explanar sobre isso antes da gente entrar no cooperativo? Posso sim. Eu acho, assim, toda vez que eu vou montar algum jogo, seja para o pessoalzinho de 3 a 6 anos ou de 7 a 12, é muito interessante entender as características que aquela criança se encontra naquele momento, principalmente de compreensão, né? O que ela consegue compreender. E quando você fala de jogo, ainda mais na linha, assim, cooperativa, mesmo ainda não falando, mas falando, é muito importante você estar em 2 tipos de relacionamento, ou de relação. Uma relação, ela se chama cognitiva, que tem a ver com toda a parte técnica e específica da modalidade que você está ensinando. E a outra relação é a relação socioafetiva, que tem a ver com a convivência, dos relacionamentos mais interpessoais e tudo mais, tá? Quando você vai para isso, as crianças mais novas, tudo que tem informação mais direta e mais simples, independente de ser assim, olha, competitiva, ou seja, eu quero ver quem é que pega mais brinquedinho embaixo da água, entendeu? Ou de ser simplesmente cooperativa, olha, eu vou fechar os meus olhos e quando eu abrir, eu quero ver todos os brinquedinhos esparramados dentro dessa minha caixa mágica. Posso abrir? Posso? Aí eu fecho os olhos, posso abrir? Posso abrir? E aí eles mesmos... Então, assim, só que eles estão na faixa etária ali de 2 anos para baixo, eles têm um comportamento mais paralelo, de 2 até uns 3 aninhos, assim, eles têm um comportamento mais paralelo. O que é esse comportamento paralelo? Comportamento ao brincar, tá? O que é esse comportamento paralelo? Ele brinca perto, mas ele não brinca junto. Ele não integra, entendeu? Assim, agora, dos 3 anos, ao final dos 3 anos, até o final dos 4, ele já começa a ter um comportamento mais associativo. Ele já começa a interagir e compartilhar. A partir dos 5, ele já passa mais tempo interagindo na brincadeira, no jogo, do que ficando sozinho. E a partir dos 6, ele já começa a ter um comportamento mais cooperativo e de organização de função dentro do jogo. Então, por isso que jogos com muita regra, para as crianças mais novas, não é muito indicado, tá? Mas você pode ir fazendo e trabalhando a cooperação com essa criança de formas mais simples, né? Bem assim, olha, vamos guardar o brinquedo no final da aula. Ou então, por favor, cada um escolha um brinquedo para tia Aninha. Aí eles vão escolher um brinquedo. Agora, eu vou pegar o João e o Fernando vai tomar conta do brinquedinho do João. Aí eu vou sair com o João. Então, eu vou ensinando e colocando atitudes cooperativas ali, né? Que vem o todo, né, Rê? Então, eu acho que é bacana conhecer o comportamento da criança em cada faixa etária, o comportamento ao brincar, né? Que tipo de brinquedo ela gosta mais, o que é mais indicado para cada faixa etária. Então, por exemplo, na faixa etária
dos 3 a 4 anos, aqueles brinquedos de montar e coloridos são brinquedos que eles gostam. Então, como é que eu transfiro isso para a piscina de maneira que isso seja um meio de melhorar, vamos dizer assim, o nadar dessa criança? Tudo bem? Então, é sempre quando eu penso em jogo, é como eu uso ele como um facilitador do aprendizado. Em cooperação, isso eles chamam o ensino-aprendizagem de ensinagem. É muito bacana, porque eles juntam as palavras e vai saindo novas palavras. Então, acho que isso é importante para o professor. E aí eu vou, se você me permitir, Rê, vou falar um pouquinho de conceito de brincadeira e de jogo. Segundo, tem assim... Por favor. Isso. Tem várias... o mais importante é que tanto na brincadeira quanto no jogo, o brincar é que rege. O brincar. O que é o brincar? O brincar é você conservar a sua infantilidade. Se divertir com infantilidade, assim. Manter aquelas características da infância, tá? Isso é brincar. Tudo bem? Pode ser também entretenimento. Se você for lá no Aurélio, buscar o brincar, ele fala disso, tá? Resumidamente. Quando você fala de brincadeira, aí eu vou aqui para o... tem vários autores, alguns falam em brincar um brincar social e brincar construtivo. Esse brincar construtivo é um brincar, segundo eles, é um brincar onde você ensina algo, né? Media ali o aprendizado de algo. Agora tem autores que definem que brincadeira, perdão, brincar não, brincadeira, tá? Desculpa. A brincadeira, ela não tem, assim, uma obrigação de seguir regras, segundo esse conceito, ok? E ela tem funções, por exemplo, na brincadeira, vai brincar de casinha, a criança, ela põe as funções, né? Eu sou a mamãe, você é o filhinho, né? E aí ela vai colocando significado nos brinquedos e tudo mais. Só que a hora que ela quiser, ela muda a ordem das coisas e a regra das coisas, a hora que vai começar, a hora que vai acabar. O jogo, ele já tem mais estrutura. E ele tem uma estrutura de tempo, uma estrutura de duração e princípios de regra, e ele tem meta, objetivo e meta. E isso independe da faixa etária, tá bom? Então, por isso que quando a gente fala muito em educação física, a gente vai um pouco mais para o conceito de jogo, tá? Eu sigo mais esse conceito de jogo. Tudo bem? Perfeito. E aí eu vou entrar né, no nosso tema específico. Não que nós estivéssemos fora, mas era necessário toda essa explicação para sustentar o que a gente vai começar a conversar, que é sobre jogos cooperativos. É um tema que me fascina. Eu trabalho também em escola e trabalho na natação. A minha equipe está me assistindo aqui. E assim, qual conceito? Porque são vários conceitos dentro do jogo cooperativo, né? Então, o que é jogo cooperativo, Ana? E como é o jogo cooperativo sendo trazido para dentro da natação? Olha, então vamos lá. O principal conceito de jogo cooperativo como eu disse, é o aprender fazendo junto. Para isso, eu tenho uma dinâmica ali, vamos dizer assim, um eixo de dinâmica de aprendizagem, de ensino, né, que se fala, que é um eixo que tem uma divisão em 3 pontos, que é o ponto da consciência, ou seja, eu me entendo a mim mesma e consigo entender ao outro, ou seja, eu me enxergo e enxergo o outro. Um eixo que é da convivência, ou seja, de eu respeitar que o outro é diferente de mim e essa diferença compõe a nossa convivência de maneira harmoniosa, tudo bem? E o eixo da transcendência. O que é o eixo da transcendência? É meio doido isso, né? O que é essa dinâmica da transcendência? É quando a gente consegue
colocar cada um o que pensa a respeito de algo, e aí como que a gente resolve e toma decisão a partir da colocação de todos, que a minha palavra tem importância, tanto quanto a sua palavra tem importância, e como que a gente chega num bem comum para todos dessa maneira. Então esse é o eixo que segue. Quando você pensa dessa maneira, e aí você leva isso para a natação, a gente primeiro precisa entender, poxa, eu estou com crianças que tem uma característica de começar a querer ficar, de ser influenciada mais por crianças da mesma faixa etária, né? E é uma fase de tribo, ou de, como é que chama? De bando, né? Depende do autor que você lê. É uma fase do bando, ou seja, eles querem ficar juntos. Apesar que hoje em dia a gente tem uma característica que hoje a minha filha não tá... Ela tem 12 anos, ela não... o Gé, coisa linda, Adriano. Deixa eu só mandar um beijo pro Jefferson, meu parceiro lindo do meu coração, e o Adriano, querido, coisa mais linda. Eu tenho um hábito de, quando eu vejo uma coisa que me emociona muito, eu falo, coisa mais linda, né? E aí todo mundo fica me imitando, tá, Rê? Mas então, minha filha tem 12 anos, Rê, e ela, o que acontece? Ela não tá sofrendo nesse período. Porque ela fala com os amigos dela o tempo todo, pelo WhatsApp, e fica o tempo todo, e ali eles falam sobre filmes, sobre jogos, e ela gosta muito de... olha a fase, eu nunca vi isso, tá? É a primeira vez, então por isso que eu tô meio assim. Eles estão falando sobre musicais, mas teatro, tá? Então, eu preciso entender o que essa criança gosta. Por isso que eu tô falando disso, Rê. Preciso saber que elas assistem Stranger Things, é uma galera que não assiste TV, assiste série, e gosta de jogos, e que teve poucas oportunidades ricas de muito movimento, como a gente que brincou na rua teve. E é essa criança que eu tenho na mão. Como é que eu faço isso na natação? Então, primeira coisa, conhecer essa criança. Como é que é a vida dela em casa e o que ela gosta. Depois é criar um ambiente onde eles consigam trocar ideias e se respeitar, independente da idade e das diferenças. E aí, como eu conheço tudo isso e já sei e estou, lógico, em paralelo, colocando as habilidades necessárias para essa faixa etária, eu vou propondo jogos onde eles podem colocar um pouquinho de cada um deles e depois compartilhar os resultados em comum. Então, a gente na cooperação, quando você pensa assim, eu misturo as idades quando eu vou montar os jogos. Então, se eu tiver um grupo muito grande, eu pego ali criança de 6, 7, de 7, de 10, de 12. Então, eu vou misturando e faço grupos com idades e vamos dizer assim, habilidades diferentes. A partir dali, eu vou propondo. Então, a gente tem, por exemplo, um tipo de jogo, uma categoria de jogo, que é o jogo que dá mais certo para essa faixa etária, vamos dizer assim, que é o jogo semi-cooperativo. E que esse jogo semi-cooperativo, ele é uma mistura entre o competir e o cooperar. Posso ir direto nisso? Ou você Pode! Eu falo depois. Você vai me cortando, vai me falando. Tá? Pessoal, aí se tiver alguma coisa, obrigada para quem falou que eu sou lindona. Não sei se é para mim ou se é para você, mas vamos falar obrigada. Cláudia Melling tá te chamando de lindona. E outra coisa. Ela é coisa mais linda. Eu tô anotando aqui algumas perguntas das pessoas, mas segue esse raciocínio, legal, que aí depois eu vou fazer as perguntas. Tá, então eu vou direto pro jogo semi-cooperativo, mas depois a gente pode falar das outras categorias, tá bom, Rê? Então, qual que é o meu olhar? Eu olho para aquela criança, eu vejo assim, poxa, a Renata, ela é super habilidosa nesse ponto. E o Gustavo, vou usar aqui o Gustavo, ele precisa melhorar nesse ponto. Então, o que eu faço? Eu junto. Porque esse que é mais habilidoso, ele vai ter que trabalhar a humildade dele. O valor da humildade, a solidariedade,
que vem, que é toda aquela parte do não cognitivo que eu te falei, da relação não cognitiva, que tem que ser trabalhada no jogo. Então, e o outro vê esse que é mais habilidoso como um exemplo. E também, ao invés dele se retrair, porque esse aqui sabe mais, ele vai, e como esse está exercitando a solidariedade, a unidade, ele vai se permitindo. Então, ele começa a crescer e evoluir, e os dois evoluem. Então, eu faço essa junção, e aí eu aplico. Então, eu vou dar exemplo de um jogo aqui, tá bom? Semi-cooperativo. Eu construí para essa live de hoje, eu não conseguia dormir aqui um dia, eu falei, ai, Anderson é o meu lindo, mandar um beijo para ele, ele tá aqui. O Fabrício tem a Cássia, eu tenho o Anderson agora. Então, mas aí, Renata, qual que é o grande lance? Esse que eu fiz agora. Imagina assim, ó, um flutuador que a maioria das pessoas tem lá. E, aliás, eu achei uma coisa muito bacana que o Jefferson falou na live dele. Tenho acompanhado todas as lives, fantásticas. Aprendi um monte. E assim, eu também gosto o meu brinquedo principal é a água, tá bom? Eu brinco com ela de maneiras fabulosas, assim. E eu acho que o menos é mais. E, às vezes, você põe tanto material, que você inibe uma das principais entradas perceptivas aí de controle e domínio do seu corpo na água, né? Então, você fica tampando a mão o tempo todo. Então, essa propriocepção é muito importante, né? Bom, mas então, voltando. Aí, o que eu fiz, Renato? Imagina ali que se você quiser que ele seja semi-cooperativo, você pega os seus alunos e vai dividir em 2 times, ok? Então, nesse primeiro momento, eu passo as regras. Eu, professora, ok? E essas regras não podem ser alteradas até que o jogo acabe. E aí, o que eu faço? Então, eu coloco eles ali lado a lado, a galera na raia, em 2 raias, e um flutuador, tá? Então, eu vou dividir essa equipe com 3 crianças em cada equipe, ok? Aí, uma vai ficar no bloco de saída, do lado de fora, uma no meio da piscina, e uma na outra borda, na borda de chegada, ok? Então, essa primeira tá com o flutuador na perna. E o meu objetivo, em termos de habilidades aquáticas ali, é a propulsão de braçada, ok? Então, eu vou mergulhar com o flutuador na perna. Eu vou mergulhar, quando eu der o sinal, o primeiro aluno de cada equipe vai mergulhar, vai nadar até o meio, vai passar esse flutuador para quem está ali, e esse já pega na sequência, passa o flutuador para o que estava lá, e esse da borda de chegada, ele vai nadar direto até o final. Quando eles chegarem lá, eu vou parar o tempo, ok? Muito bem. Então, tem a equipe que conseguiu terminar primeiro, ou seja, então teve uma competição ali, mas, ao mesmo tempo, teve uma cooperação entre eles de poder reduzir o tempo que eles fizeram. Tudo bem? Então, o que acontece? Quando acabou, o jogo acabou, certo? Eu não vou chegar assim, olha, a equipe ganhou e essa equipe perdeu. Não. Olha, aquela equipe fez o tempo X, essa equipe fez o tempo Y. O que a gente vai fazer para equilibrar isso? E de uma maneira... Ai, minha mãe tá chamando o meu namorado aqui, não sei se vocês estão ouvindo, aqui tá uma gritaria, mas tá beleza. O que eu vou fazer? O que a gente faz? Nosso lado B. Lado B. Então, o que é importante, Rê? Acabei o jogo, eu faço uma roda com as 2 equipes. Muito bem, olha, parabéns, porque vocês fizeram um tempo X. Parabéns que vocês fizeram um tempo Y. Mas o que essa equipe fez diferente que eles conseguiram fazer tal tempo? Eles passaram rápido o flutuador um para o outro. A gente organizou de um jeito diferente a equipe e tal. Então, ali é o momento da gente modificar a regra, de dar liberdade para modificar a regra, e é onde eu dou voz para o meu aluno. Então, o tempo todo eu dou voz. Só que ele aprende a esperar e a respeitar a hora dele poder falar no grupo. E aí eles vão para uma nova rodada de jogo, Renato. E aí eles jogam novamente na estrutura que eles construíram.
Acabou novamente, aí chama de novo sempre em roda. Eu gosto muito disso. E no jogo cooperativo a roda ela é essencial, tanto para começar quanto para finalizar. E aí a gente discute o quanto cada um foi importante para que aquilo acontecesse. Ao mesmo tempo, eu tinha, a meta deles era diminuir o tempo da atividade, essa era a meta. O objetivo era um trabalho de propulsão de braçada, e eu posso pegar esse mesmo jogo e variar ele para tantas outras possibilidades de habilidades. Por exemplo, posso só uma habilidade propulsiva de pernada, ou eu posso por um trabalho de estímulo de AA, por exemplo, de um anaeróbico alático ali, que são estímulos curtos. E aí, ao invés de fazer ele uma vez e parar, ele corre direto com tiros mais curtos, né? Então, olha, nós estamos em 4 crianças, 2 de um lado, 2 de outro, ok? Então, vocês vamos pensar que a nossa piscina na transversal tem 12,5, tá bom? E aí você vai transferir isso para a realidade da sua piscina. Eu vou jogar de 12,5, que são tiros mais curtos, e aí eu vou, a Renata vem, o outro vem, quando for a minha vez de novo, eu já descansei o intervalo que é correspondente ao trabalho de AA. Então, eu já descansei ali quase 1 minuto, entendeu? Então, eu fiz e aí eles podem repetir isso 4 vezes. Então, Ana, você está mostrando para o professor, né, que quando essa criança passa para os níveis de aperfeiçoamento, para a piscina maior, o jogo, ele não tem que ser aquele... Ele até pode ser, mas aquele bônus dos 5 minutos finais, ele faz parte do planejamento, não faz parte da aula, do conteúdo, e com isso você alcança resultados, né? Agora, dá trabalho, porque você tem que pensar e construir, não é isso? Dá trabalho, porque assim, é muito importante. Uma vez perguntaram, que hora da aula você coloca o jogo? Se você divide a aula em 3 partes, aquecimento, parte principal e parte final, eu gosto muito de usar um jogo específico na parte principal. Mas se você tiver um olhar para essa criança, do que ela gosta e do que ela precisa, porque ela precisa aprender a compartilhar, a cooperar, para ela poder ser um cidadão melhor. Então tem esse grande lance de você educar para a vida, né? Para ela pegar esses estímulos externos que ela está vivendo, essas vivências externas, e interiorizar aquilo e aquilo virar uma conduta, um comportamento positivo, né? Um olhar para o outro de uma maneira solidária, né? E então a minha função quanto profissional ou quanto professora não é só ensinar a nadar, né? É fazer daquilo uma experiência de vida. E eu levo isso para a minha vida, porque cada momento que eu curti e que eu vivi com N pessoas que me deram oportunidade, porque eu batia na porta e falava assim, eu posso fazer estágio com você? Não precisa me pagar. Posso fazer estágio com você? Não precisa me pagar. Então, foi assim que eu fui, né? Construindo o meu eu na natação. Mas para isso eu precisava me entender para poder entender melhor o outro, né? E essa criançada, ela pede, apesar deles serem meio egocêntricos aí, de novo, né? Ela pede para que você tenha um olhar para ela mais compreensivo, assim, olha, peraí, me entende? Eu tenho a capacidade de fazer sozinha, né? Então, o estimular para a autonomia é fundamental. Eu tenho capacidade de aprender, né? De aprender a aprender. Né? De aprender a ser, de aprender a conviver, de aprender a fazer. Então, me dá suporte para isso. E para você dar esse suporte para a criança, você tem que entender características fisiológicas, cognitivas, socioafetivas, e também o que você quer deixar para essa galera. Então, nessa perspectiva, você integra a atitude cooperativa na sua aula, do começo ao fim. Então, chegou, diga oi. Não é para professor, é para todo mundo. Cumprimente. Então, assim, quando eles chegavam, ou quando eles chegam ainda, porque é de sábado, eu fujo para Pixport ainda e dou aula todos os sábados,
eu falo assim, ué, você chegou? Eu cheguei. Ah, você não falou oi pra ninguém? Volta lá, chega de novo. Sabe aquele... O Mano falou uma coisa muito legal na live dele, que eu achei incrível. Ele falou assim, pô, o cara saiu nadando errado, eu vejo uma, duas, na terceira, volta, começa de novo, volta, começa de novo. Para algumas ações, isso faz todo sentido para mim. Porque eu sou uma dessas que fala assim, principalmente no que diz o relacionamento com outras pessoas. Por que você cumprimentou só a mim? Você não está vendo as outras pessoas? E nessa fase é imprescindível que a gente cobre isso. Mas cobre de uma maneira firme, mas carinhosa. Então, eu tenho o hábito... eu tive um aluno, não sei se eu posso contar a história aqui rapidamente, posso? Olha o que aconteceu. Logo que eu comecei a dar treino, isso foi em 2000, que eu assumi a turma, 2000 para 2001, né, que caiu no meu colo. Eu tive um aluno que ele... não quero mais nadar. Ai, não quero. Então, ele me atrapalhava o treino inteiro. E eu, inexperiente naquela ação, né, falei, meu Deus... Guilherme, vamos! E eu pegando no pé do Guilherme e tal. Guilherme, vamos! E o Guilherme, nada. Aí, um dia eu olhei para ele e falei assim, Guilherme, para mim deu. Você quer fazer, você faz. Você não quer fazer, você não faz. Só não atrapalhe o seu amigo. Tudo bem? Aí ele ficou envergonhado. Aí eu falei, o seu pai me disse que não vai tirar você da natação. Isso é uma coisa muito importante. Então, você só tem duas alternativas. Ou fazer parte do grupo, ou ficar sozinho. Qual você escolhe? Aí ele olhou pra minha cara assim, não respondeu nada. Eu falei, tudo bem, você tem um tempo para me responder. Na próxima aula você me responde. Quando ele voltou, ele me falou, cumprimentou todo mundo, que isso virou um hábito lá, eles se davam muito bem. E desde o pitico até o mais velho, eu nunca tive problema com eles de banheiro, Renato. Olha, isso é raro. De um cutucar o outro no banheiro. Muito bem, porque eu sou daquelas que entrava no banheiro, tá? Batia assim, o que é? O que tá rolando? Então, acho que a gente precisa ter essa característica. Tem que ter essa característica, assim, olha, eu não quero ser autoritarista, mas eu tenho autoridade aqui. Então, vamos lá, hierarquia também é necessária. Muito bem, ele me cutucou e falou assim, Ana, eu vou fazer parte do grupo, porque o grupo é importante para mim. Eu falei, ótimo, e nadar? Nadar não é muito. Eu falei, tá, mas se você fizer parte do grupo, você vai ter também que nadar. Você topa? Aí ele topa. Renata, daquele dia em diante, aquela criança, aquele moleque, ele voou. Então, todas as competições que eu ia, e às vezes eu tinha mês de passar 3 finais de semana em competição, porque eram muitas que a gente ia, esse moleque voou, entendeu? E o grupo todo voou com ele. Então, a primeira competição que eu fui e levei a molecada, eu não ganhei nada, só experiência, eu ganhei muita experiência. E todos eles. E ninguém ficou assim, eu não consegui isso. Por quê? Aí entra o Sato, né, na minha vida, né? Primeiro, você é campeão da sua raia. Esquece a raia do outro. Né? O inimigo que a gente fala, você está na sua raia, não está na raia do outro. Então, você melhorou seu tempo, então eu anotava o tempo de todo mundo e falava assim, olha, você melhorou, você melhorou, você melhorou, você melhorou. Todos nós melhoramos o nosso tempo. Próximo passo, a gente vai pensar em como melhorar mais. Então, são essas as experiências de mostrar assim, precisa se frustrar. Qual é o problema? Ele tem que aprender a lidar com a frustração e entender que tanto a coisa boa quanto a coisa ruim passam, porque é cíclico, né? Muda. E aí, quando aparecer uma coisa ruim, ele também conseguir chorar, ficar triste, mas depois levantar e partir para a próxima. Isso é uma das coisas que eu mais trabalho, entendeu? Então, quando alguém vence, como a gente chama, né? Que na cooperação se escreve vem com ele, e aí hífen ser, ou seja, vencer, né? E aí, num sentido maior, aí você vence. Peraí que deu uma travadinha para mim, para vocês deu? Peraí. Tá me ouvindo, Ana?
Eu vou. Eu vou. Vindo a Ana? A Ana saiu, ela vai entrar, tá? Novamente. Tá bom? Fica aí que ela já vai entrar de novo. Sim, deu uma travadinha na Ana lá. Mas ela entra de novo. Tá? Vou fazer melhor. Eu vou encerrar a live, tá? Gravo, entro de novo com a Ana de novo, para ver se reestrutura, tá? Estou encerrando, vou gravar e a gente entra.